versos de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar por teu amor e por tua graça, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelas ricas e maravilhosas promessas que o Senhor deu ao teu povo. Ajuda a levarmos nossa mente, Deus, para aquilo que o Senhor tem prometido. Às vezes nessa vida, nossa mente é dominada, Deus, pelo desânimo, pela falta de esperança. E focando a Deus e sendo dominado por as coisas deste mundo, acabamos esquecendo de que não somos daqui e que logo, logo partiremos, e esquecemos as suas promessas maravilhosas. Então te peço, Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, iluminando as nossas mentes e dirigindo o nosso pensar para a eternidade, nos fazendo lembrar a cada instante que somos peregrinos e forasteiros aqui nesse lugar. Somos o povo da pátria celestial e aguardamos dos céus aquele que virá e nos livrará da ira vindoura. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Certa vez um homem estava no avião e a aeromoça ia servir um suco para ele. E ela topou e derramou o suco em cima dele. E ele ficou muito estressado com aquilo, muito chateado, e gritou com ela. Essa era uma situação. A outra situação era um homem que estava com um paraquedas nas costas, uma mochila com um paraquedas. E ele sabia que aquele avião ia ser destruído em alguns minutos. E a aeromoça foi, topou e derramou o suco sobre ele. E ela, muito preocupada, disse: por favor, me perdoe. Ele disse: não, tudo bem, não há problema nenhum. Logo, logo isso aqui vai se acabar, o importante é que eu estou com paraquedas. E as pessoas faziam chacota daquele homem, porque ele estava parecendo um maluco com um paraquedas, num avião que não dava sinais de que ia cair. Mas o fato é que chegou a hora de cair. E as pessoas estavam desesperadas agora e só ele tinha um paraquedas. Essa história ilustra muito bem como deveria ser a vida do cristão. Alguém que está vivendo num mundo que daqui a pouco vai ruir. E em vez de se estressar com o suco que cai sobre nós, deveríamos olhar para essas coisas que acontecem nessa vida e dizer: tudo bem, porque eu tenho o paraquedas. Esse é o meu objetivo e propósito, de trazer a realidade das promessas de Deus, como no texto que nós acabamos de ler. E eles de nenhum modo escaparão. Vai sobrevir sobre esse mundo repentina destruição. Nós não vivemos mais essa expectativa, por isso amamos tanto as coisas daqui e ficamos tão perplexos, magoados e desanimados quando o suco é derramado sobre nós. E também temos a promessa de como Deus vai nos guardar de tudo isso. Então são duas promessas: de como esse lugar vai ser destruído, de como esse lugar não vai poder escapar disso,
e de como nós seremos salvos desse juízo vindouro que vai vir sobre este mundo. Quando eu penso nisso, sempre eu penso que são dois juízos, né? Você vai ter esse juízo aqui na terra e você vai ter a eternidade, o inferno. E como o Senhor vai nos guardar de cada um deles. Como nós estamos protegidos e guardados em Cristo. Como nós deveríamos estar tranquilos, não é? Por tamanha promessa. Como jamais nós deveríamos olhar com inveja de alguém que está arrebentando, né, nessa vida. Está ficando rico, coisa do tipo. Nós somos o povo da promessa e somos guardados pelo Senhor. Nesse texto que nós lemos, Paulo está tentando resolver um problema nessa igreja de entendimento sobre os eventos escatológicos. O primeiro problema foi resolvido no capítulo 4, do 13 ao 18, que era sobre a morte, ou como que ficariam aqueles irmãos em relação à volta de Jesus. E aí vocês lembram, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram em Cristo. Quando a trombeta soar, eles vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Então, a igreja, ela vive essa expectativa desse encontro nos ares. É um evento que era um mistério, porque no Antigo Testamento não se falava desse evento. E é um evento que é iminente. O próprio Paulo esperava que acontecesse já no seu tempo. Então, havia essa expectativa na cristandade do primeiro século, de que a qualquer momento o Senhor iria voltar. E aí vocês vão concordar comigo, se no primeiro século já havia essa expectativa, imagine hoje. Como essa expectativa devia ser mais latente em nosso coração. Porque a cada dia que se passa, se torna mais próximo o dia do retorno do nosso Salvador, que vai nos encontrar nos ares, nas nuvens. Então, Paulo resolve isso nessa primeira parte, e aí ele continua no capítulo 5, agora, tratando sobre o dia do Senhor. E aí esse dia do Senhor parece que tem muito a ver com o fim dos tempos. Por isso ele usa aí as duas palavras, tempos e épocas, seria cronos e kairos, que sempre faz menção ao fim dos tempos, das épocas, das eras. Como é que vai ser o desfecho de tudo isso? Lembra que os discípulos perguntam para Jesus, quando é que vai ser o fim de todas as coisas? E tudo indica que eles já sabiam a respeito desse assunto. Porque Paulo diz que não há necessidade de escrever a respeito disso. Vocês perceberam? Paulo diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, era do conhecimento deles a respeito desse dia do Senhor. E aí vocês vão lembrar que há algumas quartas-feiras atrás a gente leu alguns textos que falavam do dia do Senhor, como seria terrível esse dia. E esses irmãos sabiam a respeito desse dia. Por que então Paulo volta a falar a respeito desse assunto? Porque o que eles sabiam a respeito do dia não estava batendo com o que eles estavam vivendo. O que eles sabiam a respeito do dia? Vamos ler aqui dois textos, só para a gente... Você deixa marcado aqui Tessalonicenses, e você vai lá para Isaías capítulo 13, depois Jeremias 30. O dia do Senhor não era um mistério, porque já se falava a respeito desse dia no Antigo Testamento. E certamente esses irmãos sabiam a respeito desse dia, ou por ter lido o Antigo Testamento, que era a Bíblia deles da época, ainda não tinha o Novo Testamento, ou porque Paulo os ensinara a respeito desses textos. De qualquer forma, a fonte era essa que a gente vai ler aqui.
Então, o que eles sabiam desse dia? Nós vamos ter muitos textos que falam disso. Eu li a maior parte deles na última vez, mas tem os profetas menores que vão falar bastante desse dia. Jeremias e Isaías vão falar também. Jesus vai falar desse dia, da grande tribulação. E em Tessalonicenses Paulo fala, e Apocalipse vai descrever como é que vai ser esse dia. Depois você pode ler o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8 ali. E você vai ver muita coisa. Pena que não dá tempo a gente ver todos, mas aos pouquinhos eu vou dando um texto ou outro. Então veja esse, Isaías capítulo 13, do 5 a 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre os montes escalvados. Isaías capítulo 13, 5 a 11. Que eu estou lendo do 1, né? Perdão. É do 5, desculpa. É o Jeremias que vai ser do 1 ao 11. Já vem de um país remoto, verso 5, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir o quê? Toda a terra. Uivai, pois está perto o quê? O dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterão. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para outros. O seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. A maioria dos textos que vão falar do dia do Senhor, eles trazem essa informação dessa escuridão. Acredita-se que essa parte aqui da escuridão que vai acontecer, vai ser exatamente momentos antes da volta de Cristo. Porque lembra que o dia do Senhor não vai ser só o dia da volta de Cristo. Ele vai começando ali no princípio das dores. Você vai ver isso em Apocalipse 6 e em outros textos também. Então esse dia, ele começa e ele dura 7 anos. E aí encontra a sua plenitude, né, no retorno de Cristo ali, quando ele vai julgar todas as nações e vai restaurar Israel. Aí ele continua dizendo: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Então isso aqui não vai ser só num dia. Se você ler Apocalipse, você vai ver que ele vai derramando as taças da ira, vai abrindo os selos, e você vai vendo uma terça parte dos homens morre aqui, uma terça parte do sol é atingido aqui, a terra cambaleia como uma bêbada. Vai ter um momento em que alguns demônios que estão presos à terra, eles vão ser soltos por 5 meses, eles vão atormentar os homens. Nesse período a morte estará presa, as pessoas procurarão morrer e não vão conseguir. Então vai ser um negócio louco, né? Como diz a Martinha, vai ser punk. Vai ser assim, absurdo. Por isso as pessoas têm tanto medo de ler Apocalipse, porque é um filme de terror. Você vai vendo lá o sofrimento, o sangue, enfim. Então, Deus vai julgar a terra, e isso não vai ser num único dia. Jesus vai dizer que vai ser uma tribulação que nunca houve e nunca haverá. E que ela é abreviada, porque senão não ia escapar ninguém. Os homens nessa época ficarão escassos.
Tem até um texto que é hilário, né? Que diz que as mulheres, vão ser 7 mulheres para um homem. E elas vão dizer para o homem, ó, a gente trabalha, a gente se sustenta, a gente só quer que você case com a gente. Porque não vai ter homem de tanta morte que vai ter, certo? Tudo isso é falado em Isaías também. Veja agora comigo o capítulo, ou melhor, Jeremias capítulo 30. Agora sim, a partir do verso 1. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Falo-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e veide se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com a mão na cintura, como a que está dando à luz. E porque se tornaram pálidos todos os seus rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para quem? Para Jacó, para Israel. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Então vocês estão vendo aqui que tem uma promessa de que vai ter muita angústia para Jacó. Os homens vão ficar com a mão na cintura, como uma mulher que está prestes a dar a luz. Eles vão olhar, por que os homens estão assim? Por que estão pálidos? Porque é um dia terrível. E aí, dentro disso, quando Deus vai tratar com Israel, há um teólogo que diz que o relógio de Deus, né? Você deve olhar para 7 anos, que é onde Deus vai tratar com o seu povo. E você vê que aqui ele está falando para o povo de Israel. Então, nesse tempo aqui vai vir a restauração. Nunca mais Israel será feito escravo. E aí ele vai e promete aqui que Davi, seu rei, será levantado naquele dia. Quem é esse Davi? Vocês sabem? Quem é o filho de Davi? O Messias. E aí ele vai, na sua volta, no dia do Senhor lá, na plenitude do dia do Senhor, ele vai estabelecer seu reino, esmagar as nações, salvar Israel, e aí entra no período milenar, onde ele vai reinar para sempre. O descendente de Davi que Israel espera, esse rei que vai reinar para sempre. Aí ele diz no verso 10, não temas, pois, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego. Essa promessa ainda não se cumpriu. Israel está sossegado agora, em guerra, sempre em guerra. E não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso, darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Então Israel vai ser castigado nesse período, vai participar desse juízo,
No entanto, eles vão ser salvos. E Deus vai dar cabo de todas as nações. Então, a batalha do Armagedon chamado, todas as nações vão se reunir contra Israel. E é nesse momento que Jesus vai vir e vai salvá-los. E aí eles vão ser salvos agora, redimidos. Vão reconhecer que o Jesus que foi crucificado, ele é o Messias que eles rejeitaram. E assim Israel será salvo e as nações todas serão julgadas. Então é mais ou menos esse aí o desfecho final ali da história dos 7 anos da grande tribulação. Depois disso vai se iniciar o reino milenar. Então pode voltar lá para Tessalonicenses. Em Zacarias você vai ver a descrição dessa guerra aí bem direitinho, as nações reunidas e tal, e como ele vai salvar. E aí emenda no milênio, você vê essa descrição direitinho em Zacarias 14. E o Armagedon você vê em Apocalipse, tá certo? Então vamos lá, voltando aqui. Os Tessalonicenses, eles sabiam sobre esse dia. Então quais eram as informações que eles tinham? Porque Paulo diz, olha, não há necessidade de eu escrever para vocês a respeito disso, porque vocês estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Alguns vão dizer, e eu discordo, que quando ele fala do dia do Senhor vem como ladrão, é uma informação que Paulo está dando que eles não sabiam ainda. Mas só que o próprio texto diz que eles estão inteirados com precisão dessa informação, que o dia do Senhor vem como ladrão. Então essa era uma informação que Paulo está ratificando que eles sabiam. Talvez a outra informação, quando andarem dizendo paz e segurança, talvez essa era uma informação nova. Por que isso? Essa informação nova? Porque provavelmente era uma informação que eles não tinham ainda. Mas essa informação de que o dia vinha como ladrão, eles sabiam, porque o próprio Paulo disse que vocês estão inteirados com precisão de que esse dia vai vir como um ladrão. Então vamos lá. O que eles sabiam sobre o dia do Senhor, para a gente entender aqui o que Paulo está tentando ajudá-los. Eles sabiam dessas informações que nós lemos, sabiam que esse dia era um dia de indignação, angústia, destruição, desolação, escuridão, tristeza e batalhas, julgamento contra as nações, dia de vingança, juízo sobre Israel, destruição das nações e restauração de Israel, Zacarias 14, de 1 a 6, depois você pode ler lá. Então eles tinham essa informação. Aí a grande questão é, qual era o problema então? É que o sofrimento que eles estavam passando, eles estavam começando a pensar, e alguns estavam ensinando para eles, que o dia do Senhor tinha chegado. Certo? Aí lembra que na cabeça deles o dia do Senhor não era só o dia de escuridão lá que Jesus voltava. Por que eu sei disso? Ora, se eles estão vivendo esse drama, o dia do Senhor chegou, por causa de quê? Por causa da perseguição, do sofrimento que a gente está passando. Não bate com o que Paulo ensinou para a gente. Não era para a gente estar passando por esse sofrimento. Se o dia do Senhor fosse só um dia, eles não iam ter essa dúvida. Porque tipo, não, é um único dia. Então se o dia do Senhor foi hoje, amanhã já não é mais o dia do Senhor. E Jesus não veio, então a gente não está no dia do Senhor. A grande questão é que parece que eles acreditavam que o dia do Senhor, de fato, eram esses 7 dias, 7 anos. Tinha um princípio das dores. Então, eles poderiam estar pensando que eles entraram no dia do Senhor, estavam vivendo essas perseguições, esses sofrimentos que eles falam lá no capítulo 3. Esse sofrimento, e aí ficou aquela confusão. A gente está no dia do Senhor já. E a gente viu isso em 2 Tessalonicenses, que alguns até escreviam para eles, dizendo, a gente já está no dia do Senhor, o dia do Senhor chegou. E aí Paulo escreve para eles então, para esclarecer isso para eles. Eles ficavam, não está batendo com o que nós aprendemos. Como que eu já estou no dia do Senhor? Não faz sentido. Então, a princípio eles tinham dúvida, e nossos irmãos que morreram, como é que vai ficar isso? Eles não vão ressuscitar, eles vão ficar aí, a gente vai ser arrebatado e tal, e aí Paulo explica isso. E agora é o dia do Senhor. Esse nosso sofrimento aqui, a gente já entrou no dia do Senhor,
E parece que essa questão do dia do Senhor ainda não ficou resolvida, porque Paulo vai escrever uma segunda carta para explicar de novo para eles que o dia do Senhor não tinha chegado. Então, tudo indica que era essa a questão. O dia do Senhor chegou, nós estamos aqui, não faz sentido isso. Então, Paulo deixa claro para eles que eles estão inteirados, lembra a eles o conhecimento que eles tinham a respeito do dia do Senhor. E aí dá essa informação, olha, vocês mesmos sabem que o dia do Senhor ele vem como um ladrão. Vocês estão inteirados disso. E aqui é legal, esse dia vem como ladrão, da seguinte forma, é iminente também, certo? O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, né? Amém? Qualquer momento, não precisa acontecer nada antes para acontecer o arrebatamento. Presta bem atenção no meu argumento. O dia do Senhor, que não é o arrebatamento, isso aqui todos os teólogos vão concordar, não é arrebatamento. São dois eventos distintos. Alguns vão discordar só do momento que o arrebatamento acontece. Pode ser aqui antes da grande tribulação, pode ser no meio, pode ser antes das taças da ira e pode ser após a grande tribulação, o arrebatamento, e aí acontece a vinda. Tem um encontro nos ares e aí a igreja já desce no mesmo instante ali. Então você tem aí 4 visões sobre o momento em que o arrebatamento começa, tá certo? Todas elas, 3 delas, acreditam que vai ser antes de Deus derramar a ira, por conta de todo esse juízo que vai vir sobre a terra e Deus vai poupar a igreja. E somente uma delas acredita que a igreja passa por isso, ela é poupada na tribulação e não poupada da tribulação, certo? Então ela sobe e já volta ali, ok? Vamos lá. O dia do Senhor é um evento iminente também, tá certo? E o arrebatamento iminente. Então, a qualquer momento pode acontecer. Se são 2 eventos distintos, e um evento acontece primeiro do que o outro já não é tão iminente. Concorda? Porque assim, se o arrebatamento acontece 7 anos antes da volta de Jesus, então tem um período de 7 anos da grande tribulação. Então, esse dia do Senhor que vem como um ladrão, ele não é tão iminente assim, não é tão surpresa assim. Porque começou a grande tribulação. Aí é só eu contar 7 anos, e eu sei quando começa o dia do Senhor, quando vai acontecer. Deu para entender? Sim ou não? Deu para entender, né? Logo, quando ele diz assim, o dia do Senhor, vocês estão inteirados, que ele vem como ladrão. Se ele vem como ladrão, mas aí então eu não sei em que momento ele vai acontecer. Mas, se ele acontece no final da grande tribulação, dá para eu saber. A grande tribulação começou, o princípio das dores. Ali o anticristo está reinando. Pronto, é trincar os dentes aqui e aguentar 7 anos que Jesus volta. Certo? Aí não fica mais tão iminente. Então qual é meu ponto? Escuta isso. É que se os 2 eventos são iminentes, um não pode ser primeiro que o outro. Porque senão perde a iminência. Os 2 vão acontecer no mesmo momento. Eu já tinha pensado e interpretado assim, mas eu tinha medo de ser só eu. Aí eu encontrei hoje alguns teólogos que pensam assim também. Aí deu aquela tranquilizada. Não é coisa só da minha cabeça. Então, a qualquer momento acontece o arrebatamento. E aí o arrebatamento marca a inauguração do dia do Senhor. Vai ser o mesmo evento, o arrebatamento e o dia do Senhor. O início do dia do Senhor. E aí, pensando assim, dá para você olhar para os 2 eventos como iminentes. Então eu consigo dizer, a qualquer momento Jesus volta, e a qualquer momento o dia do Senhor começa. Entende? E aí faz todo sentido. Porque você tem um arrebatamento, aí você resolve esse problema de que o dia do Senhor,
que vai vir como um ladrão é iminente. Ah, mas e aí? Será que a igreja não vai participar? Porque eu posso pensar assim, né? Beleza, os dois eventos vão acontecer juntos. Então, o arrebatamento pode ser jogado para o final da grande tribulação. Só que aí o dia do Senhor começa aqui no início dos 7 anos. Aí eu conto e tem um arrebatamento lá, já não é tão iminente. Mas digamos que os dois acontecem lá, né? Como alguns acreditam. Ah, o dia do Senhor não são os 7 anos, é só um dia lá. Tá? Aí não é tão iminente porque Satanás começou a reinar e dá para você contar 7 anos. E você sabe que com 7 anos Jesus volta. Ok? Mas enfim. Por isso eu acredito que acontece no início os dois eventos. E por que a igreja não participa? Olha só o que o texto diz aqui, falando do dia do Senhor. Depois a gente vai continuar no texto e aí eu vou conseguir embasar mais ainda essa ideia que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos só ler o texto, tá? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois, aí eu quero que vocês digam agora aí essa palavra. Vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Certo? Vós, ele está falando com os crentes, né? Pois vós estáis inteirados, tal. Verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Esse lhes sobrevirá repentina destruição, esse lhes aqui, está falando com os irmãos ou com os ímpios? O que vocês acham? Vós estáis inteirados. Quando ouvirem dizer paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ele muda o pronome, certo? Não é mais vós, é lhes. Não se refere mais aos irmãos, mas aos ímpios. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz. E de nenhum modo, o pronome está oculto aqui, eles escaparão. Deu para perceber isso? Só na leitura, você não percebe isso? Ele faz diferença. Então você só lê e você percebe a diferença. Vós estáis inteirados, certo? Então, quando disser paz e segurança, eis que lhes sobrevirá. Ele não diz sobrevirá a vocês, ou a vós, não. Ou a nós, não. Ele diz, lhes sobrevirá repentina destruição. E nenhum deles escaparão, de modo algum. E aí a gente vai argumentar, a partir do verso 4, que ele faz novamente esse contraponto. Olha aí só para você ver isso. Ele acaba de dizer que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, e de nenhum modo escaparão eles, mas vós, ele volta, irmãos, não estáis em trevas. Percebeu que é 2 grupos que ele está se dirigindo? Está claro, né? Está muito claro. Então, você vai ter o arrebatamento e a inauguração do dia do Senhor, tudo junto ali. Acontece o arrebatamento da igreja e começa o reinado do anticristo. Por isso são 2 eventos iminentes. Para eles serem iminentes, eles têm que acontecer, a qualquer momento eles podem acontecer. Não precisa acontecer nada. Não é um seguido do outro. Porque se é um seguido do outro, deixa de ser iminente. E aqui fica claro que ele está dizendo para os irmãos que estão perturbados. Por quê? Porque eles estão sofrendo e estão achando que eles estão no dia do Senhor. Que o dia do Senhor chegou. E ele explica para eles, não.
vocês, irmãos, não estão em trevas. Vós estáis inteirados que o dia do Senhor vai vir como um ladrão. E vai sobrevir a eles repentina destruição. Eles não vão escapar de forma alguma. Os ímpios, ele vai ficar fazendo esse contraponto toda hora aqui no texto, com os ímpios. Mas vós, irmãos, diferente deles, e por aí vai. Tá certo? Como que isso pode me animar? Não é? Como que isso pode me dar esperança? Como que isso pode amenizar as dores dessa vida? Eu diria que a gente tem que olhar para o dia do Senhor como iminente. Então tenta imaginar se o dia do Senhor, todas essas catástrofes aqui acontecessem agora. Deus derramasse a sua ira sobre essa terra agora, fogo, destruição. Vai ser um negócio assim terrível. Os demônios atormentando as pessoas. Vai ser, o sol vai superaquecer, que as pessoas vão ser torradas vivas. E em meio às guerras, toda a destruição aqui. E aí você saber que isso vai acontecer e saber que você será poupado. Será poupado. Que você não vai ser esquecido. Todos aqueles que estão em Cristo serão poupados, guardados dessa ira. Até mesmo Israel, que é o povo de Deus que vai passar e vai ser castigado nesse período, ainda assim o Senhor vai guardá-los. Os irmãos estavam se perturbando por causa dos sofrimentos que eles estavam passando, das perseguições. E será que o dia do Senhor chegou e a gente está aqui ainda? Será que o arrebatamento aconteceu e ainda eu estou aqui? Quando eu era novo convertido, eu vivia tendo esses pesadelos, né? O arrebatamento acontecia e eu ficava. E o pessoal subindo. Chegava na igreja, não tinha ninguém, ó. O quanto isso acalenta o seu coração. O quanto saber que o Senhor vai vir nos buscar e nos livrar de toda ira, porque Ele mesmo bebeu o cálice da ira. O quanto nós temos pensado sobre isso, não é? Porque às vezes a gente só está pensando nessa vida aqui, construir, fazer e realizar e tal. Não há nenhum problema nisso. A grande questão é que nós não podemos concorrer com os ímpios, no mesmo desenfrear deles, como se esse mundo não fosse ruir. Lembra que Pedro vai dizer, olha, já que essas coisas aqui irão assim ser desfeitas, vocês devem viver em santo procedimento, aguardando e ansiando a vinda do dia de Deus. Como que deve ser nossa postura em meio a isso? Então, o que tem derrubado muitos cristãos e os feito desanimar tanto nessa trajetória aqui, é porque a vida está afincada nas coisas daqui. Quando as coisas daqui saem do nosso controle ou não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, nós perdemos a paz, a esperança. E a mensagem do Evangelho é o quê? Vocês receberam o perdão de Deus. A ira de Deus não vai mais recair sobre vocês. Vocês serão guardados do dia da ira. Ele vai guardar vocês, Apocalipse 3:10, guardar vocês da tribulação que vai vir sobre o mundo inteiro. Essas são as promessas. Essas são as promessas que nós devemos nos agarrar. E viver aqui nesse mundo como um rapaz lá do avião que tem um paraquedas nas costas. E aí podem fazer chacota dele, podem derramar suco nele. Ele está olhando para um mundo que está caindo. Onde Deus promete desfazer todos os elementos deste mundo com fogo.
porque Ele vai livrar o seu povo e vai guardar o seu povo. Ah, meus amados irmãos, que o Senhor nos dê essa graça e nos fazer um povo que está com os olhos na eternidade. Um povo que tem um coração ardente por esse dia. Um povo que sonha com esse encontro. Que o Senhor nos dê essa graça. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a encarar essa vida como peregrinos e forasteiros, a olhar para o mundo e para as coisas deste mundo, não como a razão do nosso viver, a nossa esperança, não, olhar para este mundo como um lugar em que estamos de passagem, porque de fato não somos daqui. Fomos comprados com o teu sangue, perdoados pelo teu sacrifício. E agora aguardamos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Esperamos desejosos pelo dia em que encontraremos o nosso Salvador nos ares, onde estaremos para todo sempre com Ele. Ó Deus, enche a nossa mente dessas promessas, para enfrentarmos as lutas dessa vida com a perspectiva correta, de sermos o povo mais abençoado da face da terra, de sermos o povo que temos as promessas daquele que não falha em nossas mãos, sermos o povo que foi agraciado, que nunca será esquecido, deixado para trás ou abandonado, apesar de nós. Ajuda, ó Deus, essa pequena comunidade, a mim como pastor e os outros líderes, a sermos o povo que pensa e que olha para a eternidade, que pensa nas coisas do alto, onde Cristo habita, enquanto caminhamos aqui na terra. Guarda os nossos corações, as nossas mentes em Cristo, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos dê paz. Assim eu te oro, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos.